Galera, temos aqui um corte do Linha de Passe. Vamos ver agora o que eles vão falar da derrota do Palmeiras e da super vitória do Mirassol, que está encantando a todos, está surpreendendo demais o Mirassol, galera. Veio da Série B, está arrebentando na Série A, venceu o Palmeiras e o Flamengo agradece. Muito obrigado ao Mirassol pela essa vitória tão importante para a tabela. Flamengo agora tem 68 pontos, Palmeiras também tem 68 pontos. Chegamos. Agora fim de semana, Flamengo e Sport, Santos e Palmeiras. E o Mengão pode sim vencer o Sport, mesmo com o time reserva, e assumir a liderança do Brasileirão, porque o Palmeiras também vai jogar com o time reserva, porque tem muitos jogadores escalados, convocados para as seleções. Valeu, galera. Deixa o like para ajudar. Se inscreva aqui no canal. Seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Depois da vitória do Mirassol, Mirassol não perdeu para o Palmeiras nesse campeonato. Uhul! Mirassol no G4, vitória importantíssima diante do líder da competição. E o Palmeiras deixa o Flamengo encostar. A gente vai falar bastante do jogo do Palmeiras, daqui a pouco a gente cola com o jogo do Flamengo também para falar dessa disputa. Mas foi um Palmeiras bem abaixo e o Mirassol fazendo aquilo que a gente já sabe, né, Jean? Não é mais surpresa para ninguém que o Mirassol é um adversário duríssimo, um adversário consolidado que está com a vaga quase certa aí na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Olha só, hein? Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o Mirassol abre nesse momento 7 pontos da primeira posição fora de vaga direta, né, para a fase de grupos de Libertadores. Então tá realmente com uma vaga na fase de grupos da Libertadores muito bem encaminhada e acho que hoje a gente viu o porquê disso sobre... Eita, nós, hein? Não era para você. Tudo no primeiro tempo, né? Foi um Mirassol, acho que no primeiro tempo, melhor que o Palmeiras, do primeiro ao último minuto da primeira etapa, né? Jogando mais, criando mais chances. E acho que talvez o mais impressionante é fazendo um gol muito no começo. E apesar disso, que um time que continuou pressionando, continuou às vezes marcando alto, atacando o Palmeiras, criando outras oportunidades, como a gente está vendo aí. Então é um Mirassol que vai justificando essa colocação. Obviamente, num campeonato por pontos corridos não seria por acaso, mas foi também um Palmeiras no primeiro tempo muito abaixo do que a gente tem se acostumado a ver, né? Eu acho que o segundo turno do Palmeiras é um segundo turno de altíssimo nível no campeonato, mas hoje o primeiro tempo foi abaixo. E é curioso, William, porque quando eu vi a escalação do Palmeiras, o meu pensamento foi: talvez este Palmeiras de hoje, o que começou jogando, e agora pode até ser que as coisas mudem, ele seja mais titular do que o Palmeiras que enfrentou o Santos. Acho que o Palmeiras com o Alan, com o Felipe Anderson, com o Aníbal é mais titular do que aquele... A gente falava do Alan titular, né? Exato. Tem que ser titular e tal. Do Emi Martínez, do Sousa e tudo mais, mas a verdade é que... do próprio Maurício... Mas a verdade é que o primeiro tempo foi um Palmeiras bem abaixo, um Mirassol muito superior. No segundo tempo, aí não, acho que aí o Palmeiras volta jogando mais, criando mais, chegando mais, mas também com o Mirassol que soube se defender e por isso garantiu o resultado e ainda dava suas estocadas ali. Olha, assim, a imprevisibilidade do campeonato incrível. Já era grande e, obviamente, fica ainda maior com esse empate por pontos, até porque, é bom dizer, na próxima rodada em que apenas o Palmeiras e o Flamengo fazem seus jogos, né, contra Sport e Santos, a chance do Palmeiras perder pontos é infinitamente maior do que a chance do Flamengo perder pontos contra um Sport já rebaixado. Lembrando que o Palmeiras vai ter mais de 8 desfalques para essa partida. Então, vai ser uma missão dura, até pelo que a gente viu o Santos fazer nos 2 últimos jogos, mas depois a gente fala disso. Exatamente. Nossa, foi bem isso mesmo. Assim, olha, se o Flamengo perder pontos para o Sport nesse próximo confronto, ouso dizer que vai ser a maior zebra deste campeonato de todas as rodadas. Exato. Acho que não é nem ousadia dizer isso, acho que é até óbvio. Vai ser a maior zebra do campeonato o Flamengo perder pontos para o Sport. Não pode, né? Deus o livre. Então, o Palmeiras corre um sério risco de perder a liderança na próxima rodada pelos desfalques e porque realmente o Santos tem perdido jogos para essas equipes, como Palmeiras e Flamengo, mas tem cobrado caro essas derrotas.
Então, jogando na Vila com o Palmeiras desfalcado, acho que o Palmeiras hoje, apesar do adversário difícil, Birner, se colocou numa situação um pouquinho delicada pensando na próxima rodada. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, André, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Eu concordo contigo. Também concordo com o Jean sobre as possibilidades na próxima rodada. O Palmeiras tem time, obviamente, para ganhar do Santos, em qualquer lugar. Mas é um Palmeiras sem os seus 2 atacantes, sem o seu principal zagueiro, sem alguns jogadores realmente importantes. Vai perder o Andrés, talvez perca o Alan. Contra um Santos que, hoje, por exemplo, fez um primeiro tempo bom. Contra o Flamengo, vai jogar na sua casa, está jogando agora, de agora em diante, cada jogo como se fosse a vida, ou seja, é um jogo duro, enquanto o Flamengo vai pegar uma equipe muito inferior e rebaixada. Então, não há termo de comparação. Hoje, o Palmeiras lembrou muito mais o Palmeiras do primeiro turno, que ganhava jogando assim, várias vezes. Mas eu também acho normal que o Palmeiras contra o Mirassol está invicto em casa em 17 partidas. Não por acaso tenha dificuldades e o Palmeiras precisa fazer um jogo no seu melhor nível para ganhar de maneira consistente do Mirassol. Fez um jogo abaixo, o resultado é normal olhando a campanha das equipes, mesmo o Palmeiras sendo superior. Sem surpresas. Sim. Mas por que o Palmeiras tão abaixo hoje, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. É curioso, né? Porque em termos de demonstrações de regularidade, já faz um tempo que o Palmeiras tem feito uma campanha superior à do Flamengo. Pelo menos na impressão de ser um time que consegue competir na maior parte dos jogos. Eu acho que desde as quartas, um pouquinho antes das quartas de final da Libertadores até agora, Exato. O Palmeiras tem sido mais time. Isso aí. E aí, recentemente, há algumas rodadas, o Flamengo fez um jogo muito ruim com o Fortaleza, assim, decepcionante mesmo. Depois disso, o Flamengo voltou a subir. Aí teve a semana das classificações difíceis para ambos. E a gente sempre vai falar do Palmeiras porque virou um resultado que era visto por muita gente como quase que irreversível aqui, e de uma maneira absolutamente indiscutível em termos de superioridade. Até o ritmo dos gols foi o mais ideal possível. Mas na noite anterior, o Flamengo tinha conseguido se classificar na Argentina com um jogador a menos, sustentando a sua vantagem no confronto, etc. Também foi uma classificação de dar orgulho para os jogadores. Na rodada seguinte, no Brasileirão, esses 2 times enfrentaram o problema do cansaço mental, depois de ter sido cumprida uma etapa na Libertadores e chegar à final. Claro, os desgastes de todos os tipos também, mais para o Flamengo nessa situação, porque fez uma viagem que não é longa, mas é uma viagem. O Palmeiras jogou em casa. E o Palmeiras poupou todo mundo contra o Juventude. E o Palmeiras poupou contra o Juventude. O Flamengo, de acordo pelo menos com o que eu penso, tem mais condições em termos numéricos mesmo, de jogadores em que as substituições do time titular têm mais chance de manter um nível de intensidade de competição do que o Palmeiras. Sim. O Palmeiras não tem um elenco fraco em nenhuma hipótese, mas em comparação com o tamanho do elenco e a profundidade, ele é um elenco inferior ao do Flamengo. E aí o Palmeiras deu a mostra, pelo menos a sensação de dizer, no momento em que toma a liderança, vai ser difícil tirar o Palmeiras dessa posição, porque uma das marcas do time do Abel é ser um time quase sempre muito sério, muito competitivo e que consegue resultado mesmo quando não joga tão bem. Sim. E esse time joga muito bem, a gente já viu isso, né? Aí chegamos ao fim de semana que está terminando agora. Uhum. E o Flamengo faz um grande jogo, um ótimo jogo. Sim. E o Palmeiras, eu não diria que foi surpreendido pelo Mirassol, porque o Mirassol não merece mais que nós digamos que uma vitória dele... São mais de 30 rodadas, né, André? Vamos combinar. ...contra qualquer adversário é uma surpresa. Vai ser uma surpresa ver o Mirassol na Libertadores no ano que vem? Eu acho que isso a gente já pode falar. Que veremos. Que veremos. Veremos. Sim. Será surpreendente. Vai, porque é diferente. Claro. E é maravilhoso. Mas pelo que construiu... e pelo tamanho do campeonato do Mirassol, é uma coisa muito merecida. Então, principalmente um time como o Palmeiras ir ao interior de São Paulo hoje e no início ser batido. E para quem de repente não se lembra, a última rodada do Brasileirão, Flamengo vai até lá visitar o Mirassol, cara. Vai ser um jogo decisivo. Tecnicamente batido na velocidade do jogo, na intensidade, pelas diferenças de circunstâncias também, pelos estados, pelos momentos, né, que esses 2 times atravessam. Então, assim, o Palmeiras hoje se colocou numa posição difícil em termos de classificação, pensando no troféu,
Mas eu acho que as irregularidades, elas vão continuar visitando essas duas equipes que disputam o título. Sim. E vai ser uma questão de quem administra esses momentos da melhor maneira. Talvez até sorte e falta de sorte sejam importantes para definir o troféu. Não dá. O torcedor do Palmeiras, é claro que ele está decepcionado hoje. Mas o Palmeiras não foi autor de uma decepção, como, por exemplo, o Flamengo perder para o Fortaleza. Sim. É diferente. A Fortaleza não tinha briga para não cair. E eu estou só citando um exemplo de uma equipe que, junto com o Palmeiras, pensa em ser campeã brasileira. Eu não estou fazendo comparação entre os times. Eu estou falando das irregularidades. Hoje o Palmeiras falhou. Sim. Só que o adversário foi o Mirassol, na sua casa. Deu para ver como era importante para as pessoas no estádio, para o técnico do Mirassol, que para mim é o melhor técnico do campeonato, independentemente do que aconteça com o Mirassol e quem vai ser campeão. Para mim, o Guanais é o melhor técnico do campeonato. O que ele faz com o que está à disposição é absolutamente fora do normal. O Palmeiras perdeu, mereceu perder. Sim. O Mirassol mereceu ganhar. Inclusive com participação desse cara aí, Reinaldo, né? Que para muito já, imagina, Reinaldo, não tem mais nada a render, mais nada a entregar. Tem sido importante nesse time, inclusive, a cobrança do lateral, né? aquele lateral que é um verdadeiro escanteio, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos ver esse lance, ó. Olha o que faz o Reinaldo. Se o campo tem latereio. 68 metros de largura... Olha onde vai essa bola. Tudo bem, tem uma falha ali do Piquerez, ok e tal, do sistema defensivo do Palmeiras, mas, gente, olha onde coloca essa bola. O Palmeiras levar esse gol é muito pouco característico. Essa é a verdadeira assistência, né? A gente fala no basquete, com as mãos, a assistência. Vem dali. É a verdadeira assistência, olha lá. Com as mãos, olha lá. Ah. É uma assistência de 34 metros. Só isso, né, Calçado? Boa noite. O campo tem 68, boa noite. E mandou na metade, justamente, 34 metros. Certamente se lembrou para alguns um cuca-bol. É isso. Mas num lance que ajudou demais. Não ao Palmeiras, e sim ao Mirassol e ao Flamengo. É o Rei Bol, então? É o Rei Bol. É o Rei Bol. O Mirassol é a equipe, assim, o real mais valorizado na tabela do Campeonato Brasileiro é o real do Mirassol. É o dinheiro do Mirassol. Porque não dá para comparar o orçamento do Mirassol com nenhum outro aqui. Fiquei sabendo que o patrocínio master do Mirassol é de apenas R$1 milhão. Por aí você vê, né, cara, que eles não têm dinheiro nenhum, né? E estão jogando o fino da bola. Impressionante. Merecem muito, né, galera? Até metade da tabela, Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro, todo mundo tem mais dinheiro do que o Mirassol, ou gasta mais que o Mirassol. Às vezes não tem mais dinheiro, mas gasta mais. Aí é uma conta bem do não tem dinheiro e gasta. Isso é bem brasileiro. Isso. Mas o Mirassol faz isso na vida também, conseguiu, assim, o Mirassol conseguiu um momento mágico, que escolher os jogadores até um veterano como o Reinaldo, e que olha, o Reinaldo é um jogador que concorre a prêmios no final do ano. O nosso bola de prata. Ele pode, muito bom. Ele pode estar buscando, porque ele tem atuações muito boas. O que ele fez aí? Então, e sabe o que é mais interessante de ver o Mirassol jogar? O mais interessante é o seguinte, é uma equipe tão bem trabalhada, assim, mentalmente, que ela não se deixa abater. Seu adversário hoje é o Palmeiras, é o Flamengo, é o quem for, Botafogo. Eles não estão nem aí, entendeu? Eles fazem o jogo deles. Então é um negócio difícil, porque de você... Eles não têm pressão, né, cara? Eles jogam o futebol deles e dane-se, né? Isso daí que é legal. Você montar o elenco com um baixo orçamento, montar um elenco de jogadores maduros, conseguir convencê-los a jogar coletivamente, porque é o que o Mirassol faz. Quando perde a bola, eles voltam para marcar. Quando tem a posse, é um time que tem uma progressão muito bem executada, uma transição. Então, assim, tudo funciona muito bem. Não existe a fórmula mágica que fala assim, vamos trazer agora o Rafael Guanais para o nosso time, que ele vai replicar o Mirassol em qualquer lugar no campeonato. Claro, não existe. Não é assim tão simples. Pressões diferentes, situações diferentes.
A Tenta verdade... replicar lá no Internacional, no Santos. Senão a gente sabe disso, né? Já, numa vai, época, esquece. tinha que se buscar onde é que estava o Carille dos outros, onde é que estava guardado, que era o Carille que saiu do... Mas isso acho que só é a prova calçade de como a máquina do futebol brasileiro ela acaba moendo bons treinadores. Porque eles existem, não é que eles não existam. Agora, o cara que é desconhecido, o cara que não tem nome, a gente sabe que muitas vezes ele não dura num grande clube, porque essa pressão, ela existe no grande clube e ela não existe num clube menor. E não é que não pode haver pressão, óbvio que pode haver pressão, mas é que a pressão aqui é insana, né? O cara quando chega num clube gigante, e pode ter a qualidade que for, mas não tem um nome conhecido. Se ele, em 10 rodadas, 12 rodadas, por mais que o cara tenha mostrado um bom trabalho, como o Guanais tem mostrado no Mirassol, por mais que você tenha a convicção das suas qualidades, se os resultados não vierem em 10, 12 jogos, o cara é imediatamente até menos, demitido. né? Então eu acho que, infelizmente, é assim que a banda toca por aqui. E por isso, muitas vezes, os dinossauros seguem, né, rodando nos grandes clubes, porque não existe a coragem, muitas vezes. Agora mudou um pouco essa lógica por conta... Eu acho que deveriam pôr ali a tarja, a legenda ali embaixo, assim, ó, Mirassol amassa e humilha o Palmeiras. Agora, olha o que o editor lá escreve. Palmeiras faz jogo irregular e é derrotado pelo Mirassol. Desvaloriza a vitória do Mirassol, que foi uma vitória grandiosa, cara. Só uma dica aí, né? Teve uma bola esticada, uma bola longa, o Chico da Costa foi ali dividir com o Gustavo Gomes, agora no segundo tempo. E o Gustavo ganha a dividida e sai para jogar. O Chico da Costa saiu lá de trás, ele estava disputando com o zagueiro no campo do Palmeiras. Era uma bola dos dois só. E ele volta, parecia um foguetinho voltando para a entrada da área para ajudar os companheiros, entendeu? É uma diferença entre o atacante que fica ali observando e torcendo. E ali o Mirassol tem esse espírito coletivo, de grupo, que facilita demais tudo isso que a gente está vendo. Então, assim, é legal ressaltar. E o Palmeiras, do lado do Palmeiras, o Palmeiras não teve, evidentemente não esteve bem, porque ele tem time para ganhar de todos, como tem o Flamengo, né, numa disputa. Os dois são os melhores do Campeonato Brasileiro e eles podem ganhar de qualquer time e um ganhar do outro. Mas o Palmeiras sofreu, porque o Palmeiras não foi... Nós não podemos dizer que o Palmeiras foi surpreendido pelo Mirassol. De gente, novo, não tem surpresa. Na 33ª rodada, Você tinha que ter Marte. ninguém mais é surpreendido pelo Mirassol. Exatamente. E o Mirassol aí, mentalmente, entra contra o Palmeiras como se fosse qualquer adversário. Sim. E vai para cima e faz o gol no começo e dificulta. Só tem a ganhar agora. É espetacular. E ele está... Eles celebraram quando chegaram aos 45 pontos, É né? isso. Fizeram uma festa danada e a partir daí foi bom, agora é lucro. Genuinamente. E com 7 pontos à frente. E no caso, eles estão... O Vigian fala 7 do Botafogo, né? Que é o primeiro fora da vaga direta. De vaga direta. Já em relação ao Bahia, ele tem 6. O Bahia é o quinto. Então, são 6 pontos de diferença para o quinto colocado. Os 4 primeiros vão com vaga direta. Mas a gente já pode dizer que os 5 primeiros... por causa da vão final da ter. Libertadores. Por isso que eu estou usando o Botafogo como parâmetro. Com 15 pontos em disputa. Sim. São 15. Então, nesse caso, são 6, no outro 7. E 7, então, uma questão... É quase a metade dos pontos que tem para disputar. Então, para superar o Mirassol... Acho que o Mirassol tem 2 desafios. Um é manter a invencibilidade em casa, faltando 2 jogos, que é um feito. E o pezinho Isso no é legal. E conseguir a vaga na Libertadores na fase de grupos, está quase conseguido. Agora, o Calçade falou uma coisa. Palmeiras, eles podem ganhar de qualquer um, é verdade. Que entre eles, ali o G4, G5, G6, os enfrentamentos entre eles, um ganha do outro, o outro ganha do um, etc. Mas eu queria entender, então, por que essa capacidade, nos jogos do G6, o Palmeiras não demonstrou. O Palmeiras jogou 2 vezes com o Flamengo, perdeu as 2. Jogou 2 vezes com o Cruzeiro, empatou uma e perdeu a outra. Jogou 2 vezes com o Mirassol, empatou uma e perdeu a outra. Perdeu as 2 para o Bahia e empatou com o Botafogo um jogo e ganhou um. Ou seja, nos confrontos contra o G6, são 10. Já o Flamengo, né, ele dá mole para os times lá de baixo, né, cara? Isso que não dá para entender, né?
Confronto certo e de O volta. G6 agora, né? Muitos o G6 confrontos existiram quando não tinha... Né? Ninguém sabia que era o G. Não era o G. Mas é uma reta que final. G estava, né? Mas aí quando... Isso é agora, a visão no final. Então, mas assim, o Flamengo sempre esteve lá, o Cruzeiro sempre esteve lá, o Mirassol sempre esteve lá, o Bahia, boa parte do campeonato esteve lá, e o Botafogo chegou mais recentemente. Mas era um time que, desde o começo do campeonato, a gente apontaria que o Botafogo seria um G6. Poderia ser um G6. Então, eu acho que, assim, são enfrentamentos de peso para o time do Palmeiras. Não é uma crise, não é um problema. O Palmeiras ainda é líder do campeonato, longe disso. Mas é uma curiosidade. 20% de aproveitamento contra o G6. Como explicar isso? Olha o grilo. Eu uso a emenda Glória Pires nessas horas, porque, assim, eu não gosto de ficar criando teorias... quando eu não tenho a resposta. Eu não sei. bem. Não sei. Porque tem o inverso da Porque teoria. é uma coisa curiosa. Se ele times perdeu são os times pontos mais fortes. pro Tudo bem. G6, São os times- mas o significa Palmeiras também é muito forte. que tem time do G6 que perdeu ponto pro Z4. Teve o próprio Flamengo. Flamengo, porra, é isso aí. O próprio né? Flamengo. Não é não? Perdeu pro Fortaleza. Não é mais assim... Aliás, Fácil de entender Aliás, quando você é normal, perde pro é. melhor do que quando você perde pontos pros que são o piores. Flamengo perdeu para o Fortaleza e para o Santos. Então, Né? Mas enfim. O Flamengo empatou com o Ceará, né, cara? Apesar que o Ceará não tá no Z4, mas, né, perder pro Santos, perder pro Fortaleza, é inadmissível, né? Se a quando resposta... invertido a tese uma anula a outra. É que eu acho que, em geral, só para falar do oposto, Isso. eu acho que, em geral, o perder pontos para os times mais fracos, os times de zona de rebaixamento, é atribuído à falta de foco, de concentração, de soberba, ou uma certa soberba, Sim. ou achar que o jogo está ganho, essas coisas. Como disse o Calçade, perder para os times melhores teoricamente É um aproveitamento muito baixo. é mais né? normal, mas de 10 de fato, jogos, só uma vitória. para quem é líder Mas do campeonato, você ter falou 20% de aproveitamento. 20? 10 jogos, uma vitória. 10 jogos, É muito uma pouco. vitória. Isso eu não tenho a pouco. dúvida. Tá que muito eu- abaixo. Esse é um ponto, Se entendeu? fosse 50, vai. A questão não é perder mais. Muito bem, vamos ver aqui então para quem que o Flamengo perdeu pontos importantes. Ó, Flamengo perdeu ponto pro Fortaleza, perdeu pro Fortaleza, cara, não existe, né? No Maracanã foi 5-0, daí lá perdemos por 1-0. Juventude, Flamengo meteu 6 no Maracanã e venceu lá por 2-0, né? Santos, Flamengo perdeu na Vila Belmiro. Inadmissível, né, cara? Inadmissível. Vitória, o Flamengo ganhou do Vitória. Internacional, Flamengo venceu e empatou com o Internacional. Grêmio, Flamengo empatou com o Grêmio no Maracanã. Tava vencendo e teve aquele pênalti mandrake pro Grêmio, né? No finalzinho do jogo. 2 pontos que fazem muita falta hoje. Corinthians, que tá lá embaixo. Flamengo venceu o Corinthians e empatou com o Corinthians. Agora eu não lembro. Foi 4-0 no Maracanã. E o jogo... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Flamengo ganhou. Ganhou os 2, né? Do Corinthians. Boa. Grêmio, já falei. Corinthians, Ceará. Flamengo empatou com o Ceará. Tava vencendo e cedeu o empate. Bragantino, Flamengo venceu o Bragantino. Vasco, Flamengo perdeu pontos pro Vasco, cara. 2 empates contra o Vasco. Flamengo perdeu muito ponto para quem tá lá embaixo, né? E daí, esses pontos agora fazem muita falta. Então, o Palmeiras tem 68 pontos, Flamengo 68, Cruzeiro 64, Mirassol. Parabéns, Mirassol. Parabéns mesmo. Que campanha sensacional. 59 pontos, Bahia tem 53, Botafogo 52 e fechando o G7, Fluminense 51. Próximos jogos serão jogos atrasados, será na data FIFA, sabadão, Flamengo enfrenta o Sport Recife, lá na Arena Pernambuco, já o Palmeiras visita o Santos na Vila Belmiro, jogos atrasados, tá? Depois, a próxima rodada será a rodada 34, o Flamengo vai encarar o Fluminense, Fla-Flu, dia 19 do 11, tá, galera? Quarta-feira, às 21h30, tá? Então é isso aí. E o Palmeiras vai enfrentar o Atlético... Ah, não, esse jogo aqui foi desmarcado, né? Será outro jogo. Será o Vitória, se eu não estiver enganado, tá? Será Palmeiras e Vitória no dia 19, tá bom? Esse jogo aí foi desmarcado. Valeu? Tamo juntos! Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fui!